Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre recorrências, né? Então a gente viu aí nas últimas aulas que as recorrências são a principal ferramenta, digamos assim, né, para fazer análise de tempo de algoritmos recursivos. É, e na aula de hoje a gente vai falar sobre como provar que soluções estão corretas, soluções de recorrências estão corretas. Tá? Então, por que esse nome, né, da aula Recorrências Provando Soluções? Né? Porque a gente fez essa distinção aí na última aula é, entre provar que uma solução está correta versus adivinhar uma suposta solução. Né? Então, você tem métodos que você usa para adivinhar uma suposta solução e depois que você adivinha essa solução, né, que como eu falei lá, era um chute bem dado, daí sim você pode provar formalmente. Tá? Então a gente tem que fazer essa distinção. Hoje a gente vai fazer como provar as recorrências. Então, para provar a solução de uma recorrência, a gente usa basicamente a demonstração por indução. Tá? Para adivinhar, é outra coisa, né? A gente pode usar o método da iteração. Então, assim, lembrando que na aula passada eu peguei uma recorrência muito simples e eu fiz os dois processos, né? O de provar, tá? Por indução, e o de adivinhar usando o método da iteração. O método da iteração é aquele também chamado de método da substituição, mas eu gosto de chamar de abrir, né? Porque a gente vai abrindo a recorrência. A gente fez isso, tá? Só que a gente fez uma recorrência muito simples, né? E agora a gente vai começar a ver os detalhes, tá? Bom, o método da iteração não é o único aqui que existe para a gente adivinhar a solução de uma recorrência. Tá? Então tem o método da árvore da recorrência, a gente vai ver também. E também para coisas um pouquinho mais diferentes, digamos assim, a gente tem o método das recorrências lineares homogêneas e não homogêneas. Esse daqui a gente não vê na disciplina, tá? Esse daqui provavelmente lá só em matemática discreta. CI 1, 2, 3, 7. Tá? Mas assim, eu vou dizer para vocês que 99% das recorrências você resolve com esses dois tipos de métodos aqui. Tá bom? Então, bom, isso daqui é uma visão geral do que a gente tem para ver aí com calma nas próximas aulas. Mas hoje, como eu falei, a gente vai começar com a questão de provar a solução de uma recorrência. Então, quando a gente vai provar, a gente já assume que a gente tem um bom chute, né, de qual que é a solução da recorrência. Tá? Então, claro, obter esse bom chute não é o objetivo aqui da aula de hoje. Na aula de hoje a gente só quer provar. Então, a gente supõe que exista aí um chute, né? Ou existe uma solução, uma suposta solução que foi dada para a gente. A gente só vai tentar provar que ela está correta. Né? Então, nesse caso aqui, ó, que a gente começa com esse exemplo, considere a recorrência, tá? Então, t de 1 é igual a 1, t de n é igual a t de n sobre 2 teto, mais t de n sobre 2 piso, mais n, para todo n maior ou igual do que 2, né? Maior ou igual do que a base. Maior do que a base, né? Então, o teorema é assim. A solução da recorrência é O de n log n. Tá? Então, esse n log n aqui que eu estou dando magicamente na aula de hoje. Mas esse n log n ele deveria vir de um daqueles métodos de adivinhar, de dar bons chutes. Tá? Então, a gente está supondo que alguém já fez isso. Na aula de hoje, a gente já está supondo que alguém fez isso para a gente. Tá? Nosso objetivo é provar. Tá? Então tá. Bom, a nossa demonstração começa com a seguinte observação. Deve-se provar que t de n é menor ou igual que c vezes n log n. Né? Por que isso? Porque isso daqui é da definição da notação O. Né? Claro que aqui faltou também ser um pouquinho mais específico, que isso daqui vale para todo n maior ou igual do que um n zero. Tá? Essa é que é a definição lá da notação O, que é aquele n inicial, né? O n0. Nós vamos fazer... Então, esse n0 aqui serviria como, vamos dizer assim, como o início, né? Da onde que as coisas começam a valer, na notação assintótica.
Então tá. A gente tem o costume, né, de sempre começar a demonstração aqui provando a base, tá? Mas eu vou deixar a base para depois, porque a gente tem que discutir um pouquinho melhor a base para essa demonstração aqui, tá? Vamos começar com primeiro a hipótese, tá? Bom, obviamente aqui que esse C aqui da notação assintótica é um número, né? A gente às vezes, assim, a gente consegue, né, obter uma constante, tá? Tal que isso daqui é verdade, né? Então, como eu ainda não sei qual que é essa constante, eu também vou chutar que essa constante é igual a 3. Tá? Como assim vai chutar? Eu vou chutar. Talvez eu teria que chutar uma constante maior, não sei. Mas depois eu vou mostrar para vocês que, na verdade, você não precisa fazer esse chute. Tá? Só vou chutar aqui porque, vamos dizer, é a forma mais simples aí pro início. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz pra gente nem precisar chutar esse 3 aí, para ele parecer naturalmente. Mas tudo bem. Então, o que eu vou provar, né, é que o t de n é menor do que 3 vezes n vezes log de n. Tá? É isso que eu quero tentar provar. Muito bem, como eu falei, a gente vai começar da hipótese e passo, e daí depois a gente fala da base. Tá? Então, como eu ainda não sei... Então vamos lá. O que é minha hipótese? Minha hipótese é que o resultado ele é verdade, né? O resultado é verdade para todo valor de k que está entre a base e n menos 1. Tá? Então ele vai até menor do que n, né? Então até n menos 1 ele funciona. Tá? Como eu ainda não sei quem que é a base, eu deixo só indicado aqui. Tá? Geralmente quando a gente chega na hipótese a gente já provou a base, então a gente sabe qual que é o valor que a gente substitui aqui. Tá? Mas não é esse o caso. Mas também a gente não precisa disso agora. Tá? Então vamos olhar qual que é o passo. Né? Então se eu assumir que aqui funciona até n menos 1, tá? Então o passo a gente sempre prova o próximo. Né? Então eu quero provar que t de n é no máximo 3 vezes n vezes log de n. Certo? Muito bem. Então, começamos aqui. Começamos nossa demonstração. Bom, o que é... né? Então, só voltando aqui um pouquinho. Né? Lembrando, lá na demonstração por indução, a gente sempre aqui tem o início, né? E isso daqui é o que a gente quer provar, que vai ser o fim. Então, a gente vai começar daqui, vai fazer uma sequência de conclusões, assim, né? Do tipo igual, igual, menor igual, igual, menor igual, até mesmo menor, né? Que não pode usar um maior aqui, né? Maior não pode porque senão a sequência não dá pra gente concluir o que a gente quer concluir, né? Então a gente tem que fazer essa sequência de igualdades ou desigualdades aqui, desde que seja menor igual ou só menor, tá? Então a gente começa do início até chegar no fim aqui. Então começando do início, tá? Primeira coisa que eu coloquei aqui, primeira igualdade que eu coloquei nessa sequência de conclusões, isso daqui é verdade por conta do quê? Por conta da definição da recorrência, tá? A recorrência foi definida assim, não tem nem o que discutir, né? A recorrência está no slide anterior, então foi definida assim. E aqui agora fica tranquilo, porque como eu supus que a recorrência ela funciona até n-1, então quando você faz essa divisão aqui por 2, tá? Tudo bem que tem um teto e um piso aqui, mas isso não vai fazer muita diferença. Você já pode aplicar então aqui, né, nesse próximo passo, a hipótese, tá? A hipótese de indução. E pela hipótese, eu posso transformar tudo isso nisso e, né, isso daqui nisso daqui, tá? Só substituir, tá? Claro que o parâmetro aqui, né, esse quadradinho azul aqui é o parâmetro. Então, você vai substituir aqui, né? 3 vezes o parâmetro mais log do parâmetro. Mesma coisa aqui. Tá? Então, daqui para cá é só usando a hipótese. Não pode esquecer do n aqui, que o n permaneceu a mesma coisa.
O próximo passo é o seguinte. Então, percebam aqui, ó, é sempre interessante ver o que mudou de um passo para o outro, né? Então, essa primeira parte permaneceu igual. Aí aqui, ó, log de teto de n sobre 2, aqui está aparecendo um log de n. Eu usei aqui o símbolo de menor igual, né? Então, basicamente o que a gente tem que ver para essa parte aqui, log de n sobre 2 é menor do que log de n, tá? Mas isso é verdade, né? Porque a gente está pegando aqui, dividindo o n dividindo por 2, tá? Então, não vai ter problema, tá? Isso daqui é verdade. Mesmo que a gente pegue o teto aqui, depois vocês podem fazer essa... se você não acredita nisso, você pode se certificar ali você mesmo, tá? Então tá. Então, essa parte ali tá ok. Só que a gente tem que continuar verificando aqui se tá ok pro restante, né? Então, aqui e aqui é a mesma coisa, tá? E agora aqui com esse daqui. Ó, o N permanece igual, né? N permanece igual. Então, aqui mudou, né? Esse que tá grifado aqui em vermelho mudou, né? Então, para isso, para a desigualdade toda ser verdade, tem que ser que log de n sobre 2 piso é menor do que log de n menos 1. É isso que tem que ser verdade. Será que é verdade isso? É verdade, né? Por quê? Porque, então vamos assim, né? Começar do início e chegar até o fim. Eu posso escrever isso daqui, ó. A primeira coisa que eu posso escrever é isso daqui, tá? O que eu fiz aqui? Simplesmente tirei o piso. É óbvio que o negócio que tem o piso vai ser menor ou igual, vamos colocar aqui, né? A mesma coisa sem o piso, tá? Porque aqui vai deixar até menor, né? E aí a gente tem que lembrar de uma propriedadezinha de log. Quando você tem a log de divisão de duas coisas, é o log do primeiro menos o log do que está embaixo, na divisão. Só que esses logs aqui, a gente sempre está trabalhando o log na base 2, né? Inclusive, quando tem esse LG aqui, às vezes é uma notação aí que o pessoal usa para log na base 2, tá? Então, log na base 2, isso daqui é log na base 2 de 2, isso daqui é 1, tá? Então, log de n menos 1, tá? Chegamos aqui. Então, eu posso dizer que isso né, olhando os sinais aqui, né, é menor ou igual do que isso daqui. Então, tá ok aqui a nossa limitação superior. Ok. Tá, então as partes que mudavam eram essas duas aqui e a gente já certificou que essas duas respeitam ali o sinal de menor ou igual. Próximo passo. Aqui é tranquilo, tá? Aqui é uma igualdade, né? Igualdade a gente não tem nada que mudou, na verdade. As coisas só quando você tem uma igualdade, na verdade as coisas só elas só foram modificadas ali a ordem ali, né, delas. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Bom, primeira coisa aqui, eu apliquei tipo uma distributiva aqui, tá? Então, percebam que apareceu aqui o termo 3n sobre 2 menos 1, que daí dá esse daqui, ó. Tá? O n permaneceu igual. E aí, eu tinha aqui, ó, esse daqui, quando aplica a distributiva, vai estar multiplicando log n, aqui também está multiplicando log n. Então, eu tirei o log n em evidência, tá? O 3 também está em evidência, eu tirei a evidência aqui também, né? Tudo bem que eu botei o 3 antes e o log de n depois, não tem problema. Se você quiser passar o log de n para cá, multiplicação também, né? Multiplicação, ela é uma operação que é comutativa, então não importa a ordem dos elementos, vai dar sempre o mesmo resultado. E daí o que ficou dentro aqui, né? Foi o teto de n sobre 2 mais piso de n sobre 2. Mas isso daqui é tranquilo, tá? Se você pode dividir em caso par ou ímpar, porque você está dividindo por 2, né? Se for par, simplesmente some o piso e o teto aqui. Quando você soma, isso daqui dá n. E se for ímpar, você pode verificar também depois. Eu não vou fazer aqui, mas você pode verificar que se for ímpar, isso daqui também vai somar n, tá? Então, eu posso substituir isso daqui por n. Então, de novo, é uma igualdade. O que mudou foi isso, que se transformou em n, tá? O resto permaneceu igual,
Então, 3 é n log n menos 3 n sobre 2 piso mais n. Tá? E isso daqui é menor ou igual do que 3 log de n. Como é que eu faço para me certificar dessa última desigualdade? Bom, para essa última desigualdade ser verdade, isso daqui teria que ser menor do que zero, certo? Porque daí eu estaria diminuindo um número, né? Estaria diminuindo um número aqui, e aí, obviamente, isso daqui seria verdade. Então, será que isso daqui é menor ou igual do que zero? Bom, é tranquilo que é, né? Isso daqui é menor ou igual do que zero? Tá? Basicamente, eu não vou fazer certinho aqui, você pode depois fazer dividindo em caso de par ou ímpar, mas basicamente se você ignora o piso, né, o que você tem aqui é 3 meios de n que está subtraindo, e aqui você tem vamos dizer, o 2 meios, né, de n. Então, o 3 meios, ele vai ganhar, né, do 2 meios aqui, então isso daqui vai dar 0 ou até menos, tá? Depois você pode fazer com calma aí, se também não ficou claro para você ou se você não acredita. Então tá. O que aconteceu aqui? Chegamos no nosso objetivo. Esse era o nosso objetivo. A gente gostaria de mostrar que t de n é menor ou igual do que 3n log de n. Tá? Chegamos aqui na sequência de conclusões aqui da nossa conta. Usando a hipótese e tal, definição da recorrência. E é isso daí. Bom, o que falta a gente fazer aqui para a gente provar que a solução da nossa recorrência está correta? Falta a gente provar a base, tá? Então, a base vai ser um caso aí, interessante da gente olhar, tá? A gente já vai ver.